Bom, então muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje aqui nós estamos com Caio Belassi, falei certo? Sim. Da Alpop. Ele é um empreendedor com impacto social, engenheiro de software, empreendedor e muito mais, né, que você vai contar aqui para a gente agora, né, Caio? Adriana, obrigado pelo convite, é um prazer participar e poder contribuir compartilhando um pouco dessa história empreendedora com você e com a sua audiência. Muito bom. Olha, eu adoro essas histórias que vêm de, sabe, que ela acaba tendo um impacto positivo na sociedade, resolve um monte de problemas, mas ao mesmo tempo ela é lucrativa, né? Eu me lembro de um filme que eu assisti, um filme indiano, que era aquele cara que criou o absorvente para as mulheres indianas que não tinham dinheiro para pagar. Acho que não sei se você já viu esse filme. Não conheço. É uma história real, lindíssima, que as mulheres não têm dinheiro, às vezes, na Índia, imagina, né? Elas não tinham dinheiro e elas tinham muita doença que acabava vindo porque elas usavam panos, esses panos tinham que ser esterilizados, infeccionava, gerava doenças e aí ele viu que até tinha uma questão difícil e ele criou, tem até esse filme que eu te falei. E é muito legal, porque é como a tua história, é uma história de impacto social que muda a vida das pessoas que precisam de ajuda. Exatamente. Eu acredito que quando você observa os problemas reais, né, aqueles problemas que têm uma escala importante, ou seja, que afligem muitas pessoas, você acaba se deparando com oportunidade de negócio que também tem um viés de impacto social positivo na ponta. A Alpop nasce justamente disso, um pouco da minha história empreendedora também. Desse reconhecimento, primeiro, que a gente mora e vive num país muito rico, mas muito desigual. E que, portanto, acumula problemas, né, desde saneamento básico até moradia de qualidade. E quando eu fui apresentado a esse problema de moradia, ali em meados de 2017, por um grupo de urbanistas, né, foi ali que começou a ser plantada a semente do que é a Alpop hoje, que fundamentalmente é uma plataforma, uma tecnologia específica de aprendizagem de máquina, para poder propiciar pessoas que hoje não têm acesso à moradia de qualidade possam fazer parte do mercado formal de locação de imóveis por meio de imobiliárias. Então, faltava ali um agente garantidor dessa transação, principalmente para as pessoas que estão negativadas ou têm renda informal. Então, isso faz parte da minha jornada empreendedora com os meus sócios, né? E a Alpop é uma expressão dessa iniciativa. Você falou agora, né, que em 2017 os urbanistas procuraram você. Me conta um pouquinho dessa necessidade que eles observaram, o que eles sentiram que trouxeram para você? Havia e ainda há, né, uma ineficiência no mercado imobiliário, onde você encontra uma série de imóveis vagos e disponíveis para locação, e numa outra ponta você encontra uma demanda muito forte pelo aluguel, já que nem toda a população pode ter acesso à posse. No entanto, essa população das camadas mais populares, com uma renda informal ou que porventura estivessem negativados, eles não conseguiam acessar o mercado formal de locação justamente porque não havia tecnologia específica para analisar o risco dessa transação e protegê-la para que o proprietário pudesse receber o seu aluguel sempre em dia. Então, a partir dessa constatação, né, dessa ineficiência de mercado, é que nós aqui do lado da computação e da tecnologia começamos a trabalhar para entender o comportamento dessa grande massa de pessoas e, a partir desse entendimento, criar um algoritmo específico que fosse capaz, a partir apenas do CPF da pessoa, entender se ela seria uma pessoa que poderia participar de um processo de locação residencial formal. Então, foi um pouco esta a problemática. E é muito interessante que, como primeiro passo, né, do desenvolvimento da tecnologia,
nós fomos conversar com as pessoas que passavam por esse problema. Então, nós alugamos ali na cidade de São Paulo uma casa ao lado do metrô Vila Carrão e fizemos vários grupos focais com trabalhadores, pessoas que passavam ali, para que a gente pudesse entender a característica desse mercado e o tamanho dessa ineficiência. Então, o passo antes de criar a tecnologia foi justamente conversar com seus usuários finais. E o que você ouviu? Eu tenho curiosidade. Eu ouvi uma coisa muito... Na época eu não conhecia esse termo, mas o pessoal falava assim, olha, nós temos dinheiro para pagar o aluguel, o que nós não temos é o adiantado. E eu não sabia o que era o adiantado. Aí eu descobri que era o famoso calção, 3 vezes o valor do aluguel, que nas regiões mais populares é amplamente utilizado como um processo de seguro ali dentro daquela locação formal. Então, essa foi uma das revelações assim, mais importantes. Outra é que as pessoas não procuravam imobiliária porque elas se sentiam muitas vezes sem chances de serem aprovadas no processo de locação. Acho que esses 2 highlights assim, me marcaram bastante. Até porque eles vivem muito apertado, né, do mês. Então, como é que eles vão juntar 3 meses, abdicar de 3 meses, sendo que ele vive... enfim, não dá para disponibilizar. Então, como é que ele ia juntar mesmo? Não tem condição de fazer isso, né? Exato. Então, quer dizer, e aí você tem inadimplência baixa. Hoje nós temos uma inadimplência bastante controlada comparativamente a outras empresas do mercado que trabalham com públicos supostamente de maior credibilidade, é só supostamente. Hoje nós temos taxas de perda financeira menores. Então, é um pouco de comprovação da nossa tese, né, de que é preciso saber analisar muito bem o risco de não ter um teto para morar. Muitas pessoas não têm essa experiência, digamos assim, porque não corre esse risco na sua vida real. Então, as pessoas que correm o risco de não ter um teto para morar, elas tendem a ser melhores pagadoras do aluguel. Até porque ela sabe que o risco que ela perder, depois não consegue. Que casos que você teve que negar? Olha, normalmente, quando a pessoa já passou por um processo de despejo, e uma das etapas de análise aqui do algoritmo é analisar dados jurídicos, ela 100% é reincidente, né? A gente já fez testes para esse público, trazendo eles para dentro da plataforma, mas, infelizmente, 100% dos casos voltaram a rescindir no despejo. Então, quando a pessoa tem um processo de despejo no nome, isso é um indicativo forte de que ela não vai honrar com o seu compromisso da locação. Outro público que nós fizemos testes foi egresso do sistema carcerário, mas longe de botar rótulos aqui, mas também nós não tivemos uma boa experiência nos poucos testes que nós fizemos, né? Mas existem ali 22 parâmetros que nós analisamos o perfil da pessoa para decidir pela aprovação ou não. E vale dizer que o Brasil experimentou índices de inadimplência recorde no final do ano passado, né? E mesmo assim os nossos índices permaneceram sob controle. Quando você falou tanto do ambiente carcerário, né, que você falou, e das pessoas de despejo, né, que já foram despejadas. Isso tem a ver mais com a característica de personalidade de alguém que não se responsabiliza, ou na sua percepção, ou você acha que tem outros aspectos? Do carcerário eu não sei, mas das pessoas que passam por despejo, ou é um problema de organização, que ela não consegue... Eu acredito, é difícil eu generalizar em função de uma única característica. Até a população carcerária tem poucos dados frente ao volume de encarcerados no Brasil, né? Então é difícil para esse público especificamente fazer qualquer afirmação. Mas aquele que já passou pelo despejo, ele já teve uma experiência negativa de não pagar o aluguel, e por alguma estratégia conseguiu ficar no imóvel sem pagar o aluguel. Então, me parece que ele já não prioriza tanto a moradia,
por uma estratégia mesmo de sobrevivência. E aí, às vezes, quando ele tem um comportamento distinto, quando aperta as contas, ele deixa de pagar o aluguel, o que é o oposto do que eu percebo num segmento mais popular, que paga o aluguel em dia. Primeiro é a alimentação, segundo é o aluguel, né? E depois as outras despesas. Então, eu sinto que tem essa relação de, já passei por isso, não vai ser tão dolorido passar de novo e eu tenho uma outra saída. Me parece mais ou menos por aí, por esse ano. E todo o sistema, ele é digital, você não tem contato com as pessoas, ou tem? Todo o sistema é digital, a imobiliária se credencia na nossa plataforma e ela ganha acesso ao nosso algoritmo. A partir desse acesso, ela fornece os dados básicos do cliente. A análise demora até 5 minutos e, se ele foi aprovado, então ele vai para contrato e a imobiliária providencia todo o contrato. O que nós fazemos é proteger financeiramente essa interação. Então, se o inquilino tiver uma dificuldade, é normal no segmento popular que o salário atrase, que às vezes ele é autônomo e trabalha por empreitada. A gente paga sempre na data, a gente paga por ele e depois a gente se acerta com o inquilino. Então, isso permite que a gente também tenha uma grande base de dados comportamental que nos cria diferencial competitivo frente a outras plataformas. Mas você não tem algum concorrente direto, ou tem? Que trabalha especificamente no mercado popular, com negativados, pessoas com renda informal, não existe uma concorrência direta. Os concorrentes, eles trabalham em outros segmentos, mas é claro, a nossa plataforma também atende outros segmentos, porque as pessoas acabam procurando pela facilidade. Então, acaba que a gente não tem um concorrente direto, mas tem soluções ali similares que às vezes tem uma intersecção. Aqueles imóveis, por exemplo, que a gente vê no centro da cidade, em outros bairros, porque assim, vou falar por São Paulo, tá? As outras cidades talvez tenham um movimento parecido. Tem alguns bairros que vão ficando mais valorizados, mas as pessoas querem morar ali, obviamente é mais caro, oferta e demanda, e aí você tem alguns bairros que antes eram importantes e vão deixando de ser. Aí você tem muitos imóveis comerciais e não comerciais que ficam abandonados, tanto é que muitas pessoas entram lá, invadem e tal. Como é que é isso? Como é que vocês consideram esses imóveis? A gente procura trabalhar o estoque que as imobiliárias já têm anunciados. Então, quem traz os imóveis para a nossa plataforma é a própria imobiliária. Elas têm lá já esse estoque. Isso que você comentou, Adriana, do centro das cidades, né, sempre é uma questão, principalmente nas grandes metrópoles. Porque uma cidade mais eficiente é aquela cidade que preenche o centro, porque o centro está perto de onde tem trabalho, de onde tem transporte público. Do ponto de vista de infraestrutura de cidade, o centro é muito importante. Muitas vezes o centro acaba ficando com os locais vagos justamente por conta de um sobrepreço. Aliás, sobrepreço hoje é uma das principais causas do déficit habitacional no Brasil, né? Então, é um problema que precisa ser discutido. Curitiba mesmo, que tem um grande planejamento urbano, hoje sofre na sua região central pela falta de opções populares. Então, trazer as pessoas das franjas da cidade para os centros é um ganho de eficiência para a cidade como um todo, né? Mas ainda é um problema complexo de resolver por N motivos. E esses imóveis provavelmente nem estão em imobiliárias, né? Alguns estão, outros não, outros acabam sendo alvo de disputas judiciais sem fim, né? Mas alguns estão, mas não conseguem girar o estoque, porque muitas vezes não existe essa solução que protege a aprovação cadastral, que é o que a gente procura fazer, né? Você participa das redes sociais de que maneira para divulgar teu trabalho? A gente tem os perfis básicos ali em todas as redes, muito mais institucional, muito menos personalista. O que faz a gente crescer é o famoso boca a boca, né? Então, é aquela imobiliária que usa o nosso serviço, cresce a sua produção mensal, porque, afinal de contas, ela passa a atender uma parcela da clientela que antes ela não atendia,
E isso vai gerando um movimento que outras imobiliárias vêm procurar, porque ela começa a perder competitividade por não ter o pop ali no seu leque de opções, né? Então, hoje, o principal motor de crescimento da nossa companhia é justamente o boca a boca, a indicação, a imobiliária que faz propaganda, que tem lá a solução da Alpop, os concorrentes vêm atrás. E assim a gente vai criando esse efeito em espiral para crescer sem grandes demandas de capital. Vocês abriram em que ano? Já que 17 foi a demanda? Em metade de 17 a gente começou a estudar esse problema. Em dezembro de 17 a gente abriu o CNPJ. Em meados de 18 a gente entrou em etapa pré-operacional. Então, meados de 18 foi o início, assim. E como é que foi o crescimento ano a ano? Os primeiros anos foram muito difíceis, né? Eu não sou do mercado imobiliário, não era, né? Agora eu sou. Então, não conhecia tão bem o ecossistema imobiliário. Mas o que eu posso te dizer é que nos últimos 12 meses, a Alpop conseguiu crescer a sua receita recorrente mensal em 340%, é um indicador muito forte, já numa base considerável, né? Mas os primeiros anos foram realmente de aprendizado, assim, subiu uma rampa muito íngreme para aprender mais sobre o mercado. E você fica como, por exemplo, o quinto andar faz um percentual do aluguel? Todos os meses a gente fica com um percentual do aluguel, né, por justamente proteger o fluxo de pagamentos, né? Então, a gente sempre consegue ter um percentual do aluguel e, no fim, acaba não ficando mais caro nem para o inquilino e nem ruim para o proprietário, porque eles acabam negociando esse percentual para que o preço fique equalizado. Então, é algo que realmente traz acesso sem praticar o sobrepreço, já que tem uma negociação sempre no processo. Então, essa questão de acesso das casas ou de apartamentos, enfim, nas periferias? Acesso que você diz, como as pessoas alugam nas periferias? Como que... Porque normalmente o que eu já vi, né, eu moro aqui em Cotia, né, na Granja Viana, então aqui tem ao redor aqui que você vê, por exemplo, uma pergunta para a outra, um mora no fundo da casa de não sei quem, o outro... Então acaba sendo uma coisa mais informal. O mercado informal ele é muito presente nos bairros mais populares, né? Quando a gente fez a pesquisa na Zona Leste, a gente descobriu que essa informalidade ela é enorme, pujante, inclusive. Só que ela traz uma outra dimensão que nós descobrimos também na pesquisa. A relação, muitas vezes, ela não é equilibrada. Então, o proprietário subiu o preço do tomate no mercado, o proprietário sobe o preço do aluguel. Então, acaba tendo uma relação ali desequilibrada. Outra coisa que nós detectamos é até casos de violência, com o inquilino que não pôde pagar na data, e aí o proprietário chegava lá e, enfim, fazia aquela cobrança muito ostensiva. Então, sim, esse mercado informal existe, ele é pujante, só que ele tem algumas deficiências que nascem justamente desse desequilíbrio de forças, né? Um é o dono do imóvel, o outro é o que precisa do teto para morar. A gente acha que todo mercado é válido desde que ele seja equilibrado, mas a gente se coloca como uma ponte para que as pessoas possam acessar o que a gente chama de mercado formal de locação, que garante os direitos, que tem o reajuste ali equilibrado com base em índices e torna o mercado um pouco mais justo. Uma das coisas que eu vejo que também acontece na população mais carente, né, que precisa, eles têm ainda pouco acesso à tecnologia e a sua empresa é totalmente tecnológica, né? Como que é isso? Como que funciona isso para vocês? Ou isso é a imobiliária que ajuda eles? Como é que funciona? Hoje, tem um dado do Banco Mundial que as pessoas têm mais acesso à internet do que a saneamento, principalmente por meio do celular. Então, o que acontece é que as pessoas estão cada vez mais conectadas, elas sabem usar os aplicativos de mensageria, principalmente, e, sobretudo, os de rede social. Então, é claro que
Existem pessoas com um pouco mais de dificuldade, um pouco menos, é natural, mas o nível de penetração, principalmente do celular, dispositivo móvel e da internet, ele é altíssimo, né? Então, hoje a gente não enxerga, pelo menos no nosso dia a dia, esse obstáculo. As pessoas têm cada vez mais acesso, estão muito conectadas nas regiões onde a gente atua. Lembrando que o Brasil é absolutamente desigual e que tem realidades e realidades que talvez a gente não alcance, né? Tem alguma diferença entre algum estado que você perceba que é muito diferente o mercado? Eu te diria que o mercado imobiliário ele é tão pulverizado que tem diferença entre imobiliárias na mesma cidade, inclusive. Então, você vai numa mesma cidade, tem imobiliárias que têm um perfil muito voltado para o popular, outras nem tanto. Então, ele é um mercado muito heterogêneo dentro da mesma regionalidade. E, claro, isso se estende para cidades, para estados que têm uma prática ou outra. Então, isso eu aprendi no mercado imobiliário. Cada imobiliária tem o seu processo, a forma de trabalhar, e são hoje no Brasil, o último dado dava conta de 50 mil imobiliários. Então, é um mercado muito pulverizado, né? Caramba! Então, assim, é um aprendizado em cada cliente. Você tem alguma história que você gostaria de contar para a gente, curiosa, desde que você montou? Olha, nós temos várias histórias curiosas, porque a gente começou, Adriana, como nós éramos a imobiliária no início. A gente queria aprender todo o processo imobiliário, né? E você imagina pessoas que nunca fizeram o processo imobiliário sendo uma imobiliária. Então, a gente passou por situações assim difíceis, né? De fazer a vistoria, ter que refazer, próprio pós-atendimento ali, cliente muitas vezes, o proprietário que não quer fazer a manutenção, o cliente que pega a energia, pluga uma extensão no corredor do apartamento e puxa para dentro de casa. Então, a gente passou por muitas situações, mas uma me marcou, ela não é engraçada, mas ela é curiosa. Um cliente nosso, ele cometeu maus tratos no cachorro que ele tinha lá, e as câmeras do condomínio flagraram no corredor. E aí a gente fez o resgate do animal. Então a gente conseguiu fazer o resgate, hoje ele está com uma família e tal. Mas essa foi uma situação assim, bem crítica, que a gente pôde expandir nossa atuação para além do imobiliário e conseguir fazer essa boa ação ali no que o bichinho Nossa, precisa. Tem até um site que eu sigo, né, que é do SOS Patas, que eu acho maravilhoso o trabalho que eles fazem. É no Paraná, mas é incrível o que eles fazem. E aí você fica pensando como alguém tem coragem de fazer aquilo com os animais, né? Agora, esse cara continua morando aí? Não, a gente despejou ele inclusive foi preso em flagrante. Ele ficou um tempo preso, claro que não muito tempo, mas a gente fez todo o trabalho para que esse tipo de situação não voltasse a acontecer. Muito legal. Cometia pequenos furtos no condomínio, então foi todo um conjunto de coisas que a gente conseguiu trabalhar direitinho dentro da regra para ter algum tipo de encaminhamento. Ou seja, você faz um impacto social mesmo, né? Tem que ser de ponta a ponta. Manter consistência nunca é fácil e nem sempre a gente vai conseguir, mas não podemos deixar passar esse tipo de coisa, né? Principalmente outro caso que me marcou, claro, foi a pandemia, que exigiu muita negociação para que a gente mantivesse as pessoas nos imóveis. E aí teve um fenômeno muito curioso, que foram os proprietários muito sensíveis. Foi possível estabelecer uma série de negociações e muitas pessoas abandonaram os imóveis, preferiram sair dos imóveis e voltar para a casa da mãe, a casa da avó, enfim, se juntarem em outros núcleos familiares do que ficarem inadimplentes. Então esse foi um comportamento que a gente percebeu nas épocas ali de maior tensão da pandemia.
As pessoas foram muito afetadas, né? Foram. Realmente, impacto enorme. Até encontrei pessoas no semáforo que disseram que foram despejadas. E assim, você nunca sabe tudo, né? Porque é sinal, mas ela estava com 3 crianças dizendo que tinha sido despejada. Ela parecia que estava falando a verdade. E aí, o que você vai fazer, né? Ela não consegue trabalhar e aí... É sempre uma situação muito crítica, né? E é uma situação socioeconômica também que não ajudou muito, uma desarticulação muito grande dos agentes todos. Então o Brasil acabou sofrendo bastante. Mas, assim, deu para enxergar também uma parte um pouco solidária da sociedade civil, tentando ali se organizar, né? Com certeza. Mas é claro. Eu fico imaginando o seguinte, se você pegasse um prédio desses que não tão legais, né, e que estão totalmente desocupados, e você, sabe, fazer um objetivo só daquele prédio, por exemplo, que famílias e coisas poderiam ser ajudadas e fazer uma triagem, não sei, eu saio um pouco fora do seu negócio original, mas é uma ação importante também, né? Sim, tem muitos imóveis que podem, dependendo da sua situação judicial, passarem por um processo de retrofit, para aí sim servirem ao propósito de moradia popular. Até a Prefeitura de São Paulo tem a política pública de aluguel social, né, onde ele ajuda famílias com determinado valor. Então existem uma série de possibilidades de moradia, e não só a política pública da posse, que também é muito importante, mas é preciso fazer uma análise qualitativa também. Não adianta jogar as pessoas para as franjas das cidades e depois reclamar do trânsito. Então, é preciso ter uma política articulada, né, para essas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Sem dúvida. Caio, assim, eu te agradeço muito. Eu não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar. Adriana, eu queria agradecer pela oportunidade, por poder bater esse papo com você e contar um pouquinho mais do que a gente tem feito no dia a dia aqui. Bom, lindo o teu trabalho. Obrigado. Como eu falei desde o começo, eu acho que é importante a gente ter coisas que não sejam só de doação. Doação é importante, mas perceber que tem negócios que podem ser sustentáveis fazendo bem, né? Exatamente. Acredito que quanto mais a sociedade civil, os empreendedores puderem resolver problemas de impacto, os ganhos eles são extraordinários em todas as dimensões, né? Então, cada um fazendo sua parte. Muito obrigada pelo seu tempo, gostei muito. Eu que agradeço, Adriana. Tchau, pessoal.